Olá a todos, me chamo Tabata e vou apresentar o trabalho que eu titulei de Quando a Universidade reconhece o diagnóstico, mas não reconhece a pessoa, da disciplina de inverno de Introdução aos Estudos Críticos da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Nele eu vou apresentar em que o problema não é a falta do diagnóstico, o problema é que a instituição continua operando por uma lógica colonial, biomédica e capacitista, tratando o estudante como alguém que precisa provar constantemente as suas limitações para ter acesso aos direitos. A situação problema é de um caso de um estudante universitário que recebeu tardiamente o diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Após compreender melhor as suas dificuldades, ele procura a coordenação do curso para solicitar o apoio pedagógico, explicando quais são as adaptações que favoreceriam a aprendizagem dele. Mas esse acolhimento encontra desconfiança. As necessidades dele são minimizadas, o diagnóstico é questionado e as suas dificuldades são interpretadas como falta de esforço ou incapacidade de adaptação. E aí traz-se a pergunta: onde está a deficiência? No estudante ou na instituição? Pela perspectiva do modelo médico, a deficiência ela é entendida como um problema que fica localizado no indivíduo. O profissional passa a ser o detentor ali do saber e o aluno ele ocupa um espaço passivo, mesmo quando existe uma boa intenção por parte da universidade. E esse modelo ele favorece práticas paternalistas nas quais o aluno ele parece mais passivo, onde a universidade decide pelo aluno o que é mais importante para ele, ao invés de construir junto com ele as decisões. Assim, a universidade ela passa a reter o foco na pessoa, não na instituição, e aí trazem-se perguntas: o laudo é suficiente? Ele realmente precisa disso? Será que ele consegue acompanhar o curso? Ele tem essa capacidade? E aí o estudante se vê numa situação em que ele precisa provar que ele merece apoio. O modelo social ele já faz outra pergunta: qual é a barreira que a universidade está produzindo? Por exemplo, exemplos de barreiras, as barreiras institucionais, o desconhecimento sobre o autismo em adultos, ou seja, a formação insuficiente, a comunicação inflexível, burocracia, falta de adaptações pedagógicas por parte da instituição. E aí a deficiência ela deixa de ser vista apenas como uma característica individual. O modelo social ele vai deslocar o foco da limitação individual para barreiras produzidas pela sociedade. Nessa perspectiva, o capacitismo ele não é apenas um preconceito individual, mas uma estrutura que organiza as relações de poder. Assim, perceber esses comportamentos capacitistas é apenas retirar um véu, não faz a transformação como um todo. A transformação ela vai exigir um processo contínuo de revisão de práticas de comunicação com a pessoa com deficiência. A decolonialidade, ela traz a perspectiva que mostra que o colonialismo ele não terminou no fim da colonização política. Ele permanece em formas de produzir conhecimento que definem quais são as experiências que são legítimas. No contexto da deficiência, isso significa que o saber biomédico e institucional costuma ocupar uma posição de autoridade, como eu disse, a paternidade. Enquanto a experiência vivida pela própria pessoa com deficiência é frequentemente deslegitimizada. Ou seja, o estudante
pede, eu preciso dessas adaptações. E a instituição, ela responde com: vamos pensar, vamos decidir se você realmente precisa disso, sem estabelecer ali uma conexão com o aluno. Existe essa relação de poder, a autonomia do estudante é substituída pela validação institucional, e esse é um exemplo bem claro de colonialidade no saber, nas instituições. E a decolonialidade ajuda a compreender que a libertação ela não acontece ali apenas quando a gente identifica a opressão. Ela acontece quando a gente modifica as formas de pensar, de cuidar, de nos relacionar. A conscientização ela é o início do caminho. A transformação ela acontece quando a percepção se torna uma prática cotidiana de ouvir e entender o aluno. Nesse ponto dos direitos humanos e a humanização do atendimento, tem-se um outro significado sobre humanização, né? Humanização não vai ser só acolher e informar o aluno. Ele vai exigir promover a autonomia e a adaptação, comunicação, compartilhar a decisão e criar condições para que a pessoa participe ativamente no próprio cuidado dela. A autonomia ela não vai surgir apenas como a informação, como o acolhimento. Ela vai ser construída numa relação entre a instituição e o aluno. O papel da universidade ele não seria dividir se decidir se o estudante merece apoio. Seria promover uma remoção de barreiras que iriam impedir a sua participação. Isso significa que a instituição teria que escutar o estudante, reconhecer seu conhecimento sobre, né, a falta de conhecimento, construir a adaptação conjuntamente e promover a acessibilidade como direito. Por fim, né, eu penso que a conscientização sobre o autismo, por exemplo, ela é importante, mas não garante a transformação institucional. Quando os profissionais eles desprezam as necessidades apresentadas pelo estudante autista, não estamos diante de um problema individual, estamos diante de uma permanência de estrutura capacitista e colonial que continua determinando quem pode falar sobre deficiência e quais experiências são de fato legítimas. A decolonialidade ela vai convidar justamente a romper essa lógica, colocando ali como foco o controle sobre o corpo para a construção de relações baseadas em autonomia, escuta e direitos humanos. No contexto universitário, o foco não deve ser ensinar ao estudante autista a se encaixar na instituição. Seria a perspectiva do modelo social e da decolonialidade, sugerindo um movimento inverso a isso, que é a instituição aprender a acolher diferentes formas de existir e pensar. E aí a autonomia ela não vai ser concedida pela universidade, ela vai ser reconhecida e viabilizada quando as barreiras institucionais forem removidas ou adaptadas para o melhor acompanhamento do estudante. É isso. Aqui termina a minha apresentação. Muito obrigada.